Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Júnior aqui do Instituto Federal Catarinense e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o CodeBlocks. CodeBlocks que é uma IDE, um ambiente de desenvolvimento muito importante e muito fácil de utilizar na programação em C. Acompanhe comigo na tela então, vamos lá. Então, o nosso propósito hoje aqui é falar um pouquinho sobre esse ambiente de desenvolvimento que a gente chama de CodeBlocks. É uma ferramenta muito poderosa e que tem ajudado muito a programadores do mundo inteiro no desenvolvimento dos seus sistemas. Então, iniciando esse nosso bate-papo, eu queria começar falando um pouquinho sobre o conceito de IDE. O que é uma IDE? A IDE ela vem lá do inglês, do Integrated Development Environment, ou então Ambiente de Desenvolvimento Integrado. E é basicamente isso que ela é um ambiente integrado, né, utilizado para o desenvolvimento de sistemas. É ali que a gente encontra todas as ferramentas que a gente precisa para a linguagem que nós escolhemos utilizar. Então é um ambiente que vai facilitar muito o processo de desenvolvimento de sistemas, especialmente aqui no nosso caso específico na linguagem C. Tá? Vamos lá. E o ambiente que a gente escolheu aqui para o nosso curso é o CodeBlocks. São vários, existem várias ideias disponíveis para o desenvolvimento de aplicações em C e nas diversas linguagens que a gente conhece. Só que o CodeBlocks ele tem algumas vantagens em relação aos demais, e aí eu vou citar aqui só algumas. Por exemplo, é uma plataforma de código aberto, ela suporta múltiplos compiladores, ela é multiplataforma também, então eu posso ter acesso ao código, eu posso utilizar várias linguagens diferentes para compilar o mesmo código, então tem uma série de vantagens, né? E claro, por ser um projeto de código aberto, ele também é um projeto, nesse caso específico, um projeto de código de software livre, então ela é gratuita, a gente pode utilizar sem fazer nenhum tipo de pagamento. Então, realmente é um ambiente que vai nos ajudar bastante nesse processo de construção e de desenvolvimento de sistemas. Eu vou passar aqui, essa basicamente é a interface, né, do nosso CodeBlocks, eu vou mostrar para vocês logo já na ferramenta, mas eu queria falar um pouquinho sobre a instalação. Antes de nós conversarmos sobre a instalação, eu queria falar para vocês aqui como a gente vai fazer o download dessa ferramenta. Então vejam, nós temos aqui o site codeblocks.org, que é o site do projeto, a gente pode fazer o download dessa ferramenta, né? E aqui no botãozinho de downloads, eu vou ter várias opções. Então eu quero lá com a distribuição do download do arquivo executável, eu quero do código fonte, né? Então a gente vai querer o arquivo executável. E aí que no momento de escolher, aqui percebam que a gente tem o sistema operacional e eu tenho a data de liberação dessa versão, tá? Percebam o seguinte, nós estamos falando de uma IDE, de um ambiente de desenvolvimento. Neste ambiente de desenvolvimento, que eu já falei para vocês que ele suporta múltiplos compiladores, eu tenho aqui a possibilidade de baixar e instalar essa IDE, esse ambiente, sem nenhum compilador, ou então com o compilador que me interessa, né? Então aqui a gente tem várias versões. No nosso caso desse curso, em que nós queremos o compilador para a linguagem C, a gente vai baixar com o MINGW, tá? O MINGW, né, como o pessoal fala. Então MINGW, a gente tem algumas versões deles aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, a versão 20.03, MINGW No Setup, ele não tem aquele wizard, aquele assistente de instalação. E aí o que eu recomendo? Esse aqui, ó. Então vamos baixar o MNGW Setup, que ele vai nos ajudar durante todo o processo de instalação, certo? Então clicou aqui para baixar, fez o download, executa, faz o processo de instalação e aí a gente vai ter com mais tranquilidade toda a ferramenta instalada já devidamente configurada, né, com o compilador. Essa é a nossa ferramenta, tá? Como eu falei para vocês, eu ia voltar aqui para o ambiente de produção dela, né, um ambiente original de produção, para que a gente possa dar uma olhadinha como que ela funciona, como que ela se organiza, né? Então percebam aqui, eu tenho basicamente três áreas, três ambientes, né, dessa ferramenta. Aqui à esquerda, nessa barra esquerda, nós temos a área que a gente chama de Workspace, que é o nosso espaço de trabalho. É aqui que ele vai demonstrar para a gente, que ele vai mostrar para a gente todos os arquivos abertos, todos os projetos abertos. A gente vai falar logo em seguida que aqui no CodeBlocks, uma programação em C ou em qualquer outra linguagem, eu trabalho sempre no formato de um projeto, podendo ter um ou mais arquivos de código nesse mesmo projeto. Isso facilita muito a nossa vida, tá, gente? Então vejam, aqui à esquerda eu tenho o meu Workspace, né, minha área de trabalho, onde eu vou acessar os projetos, os arquivos. Aqui nessa área central, né, Start Here, comece aqui. Aqui é a área de programação. É onde eu vou iniciar o meu sistema, vou iniciar o desenvolvimento do sistema, vou digitar os meus códigos.
E aqui na parte de baixo, nós temos o Logs and Others, né? Os registros, os logs e outras coisas que a gente pode ter. Então tem várias abinhas aqui. Nos interessa mais essa build log, né? Build log que é justamente o log, o registro daqueles eventos que aconteceram durante o processamento, a construção do nosso sistema, do sistema que a gente acabou de programar. Então, os erros que foram encontrados, eles são mostrados aqui, e todas as demais informações que o compilador e que a ferramenta vai estar nos dando para nos ajudar ao longo do processo, tá? Então, essa basicamente é a nossa interface, é aquilo que a gente está preparado para utilizar. E eu queria lembrar vocês também de uma coisa bem importante, tá, gente? Até uma coisa interessante da gente prestar bem atenção. Vejam só, todo trabalho desenvolvido no CodeBlocks, como eu falei para vocês, ele é organizado a partir da lógica de projeto. Se ele está organizado a partir da lógica de projeto, significa que eu posso ter como eu já falei para vocês, ou mais de arquivos atrelados a esse projeto. Se isso é verdade, então a primeira coisa que eu preciso pensar é, eu devo trabalhar com pastas para cada projeto. Né? Se até pouco tempo atrás a gente viu, inclusive na parte da lógica, que eu poderia criar lá uma única pasta e colocar todos os meus algoritmos dentro daquela pasta, hoje não funciona assim. O que eu recomendo? Eu recomendo que vocês criem uma pasta para, vamos resolver uma lista de exercícios. Então cria uma pastinha, lista 1. E dentro dessa pasta, cria uma outra pasta, exercício 1. E aí dentro daquela pasta exercício 1 é onde eu vou salvar, onde eu vou gravar o projeto e todos os arquivos do meu exercício 1. Então isso é bem importante que a gente preste atenção, certo? Então percebam isso. No CodeBlocks nós trabalhamos com a metodologia de projetos. E um projeto contempla um ou mais arquivos. Logo, eu preciso ter pastas separadas para cada projeto. Então, numa lista de exercícios, nós vamos ter então uma pastinha para cada projeto. E essas pastinhas elas podem estar dentro de uma pasta maior, que é a pasta da própria lista, para deixar isso tudo bem organizado e fazer com que a gente não tenha dificuldades mesmo nesse desenvolvimento, certo? Então vamos lá. Como eu começo? Por onde eu começo? Né? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto. E para criar esse novo projeto, eu vou lá em cima no menu File, New, Project. Então, arquivo, novo projeto. Ele faz várias coisas, vejam. Eu posso criar novas classes, novos alvos de construção, novos arquivos, a partir de templates e assim por diante, tá? A gente vai criar File, New, Project. Eu vou criar um novo projeto. Quando eu vou criar um novo projeto, ele me pede que eu selecione o template ou o tipo de projeto que eu vou criar. E aí, gente, as infinidades são muito grandes. Mas o que nós queremos? Nós queremos uma console application, uma aplicação que roda por si só, uma aplicação que não depende de nenhuma outra para ser construída, nenhum outro arquivo, enfim, tá? Eu posso criar projeto de Arduino, eu posso criar plugin, eu posso criar um monte de coisa, mas nós sempre vamos escolher console application, tá? E vamos dar Go. Quando eu vou aqui pela primeira vez nessa ferramenta, ele me dá lá, olha, seja bem-vindo ao console, ao assistente de criação de aplicações do tipo console. Esse assistente vai guiar você durante todo o processo de criação dessa aplicação. Tá? Então, quando você estiver pronto para continuar, por favor, pressione Next. Só que essa telinha vai aparecer o tempo todo, é uma janela de apresentação, como nós chamamos em programação. Então eu vou marcar essa opção aqui, ó, Skip this page next time. Então pule essa tela na próxima vez. Next. Feito isso, ele não vai mais me mostrar aquela tela, tá? Aí agora ele está perguntando qual a linguagem que eu vou utilizar. Então, please select the language you want to use. Por favor, selecione a linguagem que você quer utilizar. Eu vou utilizar a linguagem C. Eu não vou utilizar a orientação a objeto, portanto eu não vou utilizar o C++. Eu vou utilizar a linguagem C e apertar no Next. Agora aqui, muito importante, ele vai me pedir o nome de um projeto. Eu vou criar lá o projeto teste, é o nome que eu vou dar. Exercício 1, teste, cadastro de clientes, sei lá. Tá? E atenção agora, folder to create project in, a pasta onde eu criarei o projeto. Isso é fundamental, gente, tá? Clica nos 3 pontinhos e agora a gente vai localizar a pasta para onde a gente vai poder criar a nossa aplicação. Vou criar aqui, por exemplo, lista 1. Evitem acento, tá? Evite espaço, tudo isso facilita bastante. Dentro da pasta lista 1, eu vou criar o exercício 1. Então veja, eu tenho a pasta exercício 1, dentro de lista 1, eu vou abrir e selecionar a pasta. Perfeito. Então agora eu já tenho o projeto teste, que vai ser gravado lá na pasta lista 1, exercício 1, e aqui ele já cria todas as configurações necessárias para que tudo funcione. Dou em Next, ele pede para eu confirmar qual compilador que eu vou utilizar. O compilador padrão que a gente vai utilizar para a linguagem C é o GNU GCC Compiler. Tá?
Aqui só checa, mas são configurações padrões da ferramenta, dá um Finish e ele vai criar para a gente toda a estrutura. Como eu falei para vocês aqui no nosso Workspace, o meu projeto teste, perceba que está o nome do projeto. Clicando aqui em mais, eu vou ter acesso ao código. Então, sources, as origens, as fontes, né? E o arquivo main.c é onde tem o meu código, né? Então, aqui no meu código, é legal a gente já olhar, eu vou rapidamente apresentar isso para vocês, mas aqui no meu código eu tenho as bibliotecas, que são aquelas funções, aqueles códigos que vão ser incorporados na nossa aplicação, na nossa ferramenta, no momento que a gente for compilar essa ferramenta. Eu tenho aqui o int main, que é o nome da função principal, é dentro dela que eu desenvolvo meu código, né? Tem o abre e fecha chave, que delimita o início e o fim desse código, e aqui a gente já tem os comandos, os códigos, né? Então, ele inicia aqui com o comando printf hello world, que é o primeiro programa de todo mundo, né? Então, um códigozinho aqui, um printf, que é um comando para mostrar coisas na tela, e o return zero. Esse return zero, ele fala para a função principal, que é do tipo inteira, tudo isso nós veremos no futuro, tá? Mas esse return zero, ele fala para a função principal que ela foi executada corretamente e que o programa pode ser encerrado. Certo, pessoal? Então, essa basicamente é a nossa apresentação da ferramenta, a apresentação da plataforma. Ao longo das nossas próximas aulas, nós vamos aprofundar bastante isso, tá? E eu queria só que vocês, na medida do possível, se vocês conseguissem já baixar essa ferramenta, fazer os primeiros testes, né, dar a primeira brincada com ela. E também uma coisa importante, como ela é uma ferramenta de código aberto, é legal perceber que a gente vai ter bastante material disponível na internet, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, ou qualquer erro que apareça, deu algum bug qualquer aí, deu ruim de alguma maneira, vai no Google, né? CodeBlocks, erro tal, vocês vão encontrar com certeza boas explicações e bons materiais a respeito desses erros todos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa ferramenta, ela vai ser a nossa fiel escudeira, a nossa parceira aí durante todo o processo de desenvolvimento do nosso curso. E aí eu queria já deixar bem claro para vocês que aos pouquinhos a gente vai aprofundando, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, e aí como nós já percebemos, a língua inglesa vai ser a nossa também parceira nesse processo. Então, recomendo voltar lá e estudar um pouquinho a língua inglesa, porque ela vai ser muito útil nesse momento. Pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!